Devocional de hoje, nós vamos falar sobre tempo de agradecer a Deus, né? Eu tenho alguns textos que eu vou ler, mas estão em outras versões, né? Na nova linguagem dos dias atuais, alguma coisa assim, a NTLH, na NVI. Então, eu vou fazer a leitura, os irmãos só acompanhem, mas tem alguns textos que eu vou pedir para os irmãos acompanhar a leitura junto comigo, né? Então, nós estamos vivendo um tempo, aparentemente, de bastante dificuldade, né? Quando a gente olha aí para a pandemia, né, a gente considera que é um tempo de dificuldade. Muito bem, mas nós estamos vivendo um tempo que nós devemos agradecer a Deus, né? E é nesse sentido que eu queria fazer a meditação com os irmãos nesta manhã, e a gente ver algumas orientações de Deus em relação a essa questão, e a gente poder compreender que, de fato, nós estamos vivendo um tempo que devemos agradecer a Deus. Eu quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias em Salmos 95, versos 1 e 2. Salmo 95, versos 1 e 2. Diz assim a palavra: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Então, aqui o salmista está convidando para que a gente dê graças a Deus, né? Que a gente cante ao Senhor com júbilo, né? Celebremos o rochedo da nossa salvação, ou seja, vamos agradecer a Deus por sermos resgatados da condenação eterna, por sermos salvos em Cristo, né? Então, nós devemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós devemos pensar em como nós devemos agradecer. Quais são os motivos que eu devo agradecer? E quando as coisas não estão bem, o que eu devo fazer? Eu devo continuar agradecendo a Deus, mesmo por tribulações que eu tenho passado, né? Então, vou elencar aqui alguns motivos, né, que a gente deve agradecer a Deus, né? Lógico, já falei, né? A gente deve agradecer a Deus, primeiramente, pela nossa salvação, porque sem a salvação, nós estamos completamente designados ou condenados para a morte eterna, né? Então, devemos ser muito gratos simplesmente pelo fato de sermos salvos, né? E a gente, quando olha para os nossos situações pessoais e particulares, a gente vê muitos motivos para agradecer. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pela minha família, pelo meu lar, pela minha saúde, pela oportunidade de pregar a palavra de Deus, não só aqui junto com os irmãos, mas em outros locais também, de mostrar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Sou grato a Deus por essas oportunidades. E você, né? Pensa aí, quais são os motivos que você tem de agradecer a Deus, né? É a sua família, né? É o seu emprego, quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? E é interessante que quando nós dizemos graças a Deus, né? O pastor Eliezer não está aqui presente conosco, né? Mas ele usa sempre essa expressão, né? Graças a Deus, né? E o que significa essa expressão, graças a Deus, né? Nós dizemos isso quando estamos, de fato, agradecidos, né? Nós não falamos, graças a Deus que eu estou aqui, né, na UTI de um hospital, graças a Deus porque eu perdi o emprego. Normalmente, a gente não usa essa expressão quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, né? Então, a gente olha e vê, graças a Deus por essa mesa farta, graças a Deus pela chuva, né, que a gente necessita tanto dela, né? Então, nós somos gratos por aquilo que são coisas boas, né? Boas naquilo que a gente reconhece ser bom. Mas será que, de fato, isso é o que Deus entende ser bom para nós? Será que, de fato, aquilo que a gente olha e vê não são coisas superficiais, não são coisas passageiras, e Deus está olhando, obviamente, Deus está olhando muito mais além do que isso, né? Então, no Salmo 65, 11 diz, né?
como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura? Então, Deus, ele faz brotar da onde a gente não imagina brotar, né? Deus, ele provê algo que a gente necessita quando a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel, né? Então, são tantas questões que a gente pode ver Deus agindo, e a gente deve ser grato por todas essas questões, né? Só que há uma questão bastante interessante, que quando a gente olha para todas as coisas que estão ao nosso redor, e a gente vê essa fartura, a gente vê a Deus suprindo as nossas necessidades, a gente vê as coisas, eu tenho um emprego, meu filho está na escola, tudo isso, né, que a gente vê, que eu estou vivendo bem, né? Normalmente, as pessoas, quando estão nessa situação, elas muitas vezes tendem a esquecer de Deus. E aí é um detalhe que eu gostaria de aprofundar um pouco mais com os irmãos, né? Que é a questão de agradecer a Deus, não somente nos momentos onde tudo vai bem, mas no momento onde as coisas também não vão tão bem assim. Porque quando as coisas vão bem, a gente tende a esquecer de Deus, né? Muitos até se apoiam em coisas materiais, né? Eu estou falando de uma forma generalizada aqui, não só dos cristãos, mas de outros que não são, que se apegam, por exemplo, ao dinheiro, né? O dinheiro é mais importante do que Deus, então coloca Deus em segundo plano ou até mesmo esquece de Deus. Então a gente deve sempre lembrar, né, de que Deus é que provê todas as coisas, né? Moisés, né, lembrou o povo lá de Israel que a riqueza, a fartura, o alimento, a água, tudo que eles recebiam eram frutos do cuidado, do amor de Deus por eles, né? Isso está lá em Deuteronômio 6:12, né? Que diz, né? Moisés, quando estava falando isso, está se relacionando a esse texto, né? Tenham cuidado de não esquecerem Deus, né? Então a gente jamais deve esquecer Deus em todas as coisas, né? Quando a gente olha para a nossa vida secular, né? Seja ela profissional, seja ela estudantil, qualquer que seja, a gente sempre busca ter um crescimento, né? A gente sempre busca ter evoluir ali no sentido de crescer profissionalmente, conseguir a formação numa faculdade, conseguir concluir um curso, né? De uma maneira geral, ter saúde, ter sucesso, mas tudo isso que eu estou falando, nada acontece pela minha vontade própria, mas pelo contrário, sim, acontece sim pela vontade de Deus, né? Então a gente deve buscar ter esse cuidado de reconhecer que tudo que tem acontecido na minha vida é vontade de Deus, né? Então eu devo reconhecer que todo o tesouro que eu tenho, né, seja ele material, que é o que eu estou me referindo, é Deus que provê. Mas existe um outro tesouro, muito mais valioso do que esse, né? E esse tesouro eu devo preservá-lo, eu devo cuidar, eu devo me aprofundar no conhecimento desse tesouro. E esse tesouro é um tesouro que não vai ficar aqui na Terra, porque tudo que essas coisas materiais que eu estou me referindo, elas são passageiras, assim como nós somos passageiros nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Então, eu devo me preocupar com as coisas lá do alto, né? Eu devo me preocupar com o tesouro maior, que é a minha salvação. Eu devo me preocupar com o dia, com a eternidade, né? E a gente já falou isso aqui outras vezes, que quando começa a eternidade? Começa a partir do momento em que Deus transforma a minha vida, né? A partir do momento que Deus me chama pelo nome e me resgata da condenação eterna. Então, eu já estou vivendo a eternidade. E para isso, então eu devo preservar esse tesouro, né? Essa joia tão preciosa que é a salvação. E todas as outras coisas são coisas básicas ou até muito mais além daquilo que a gente necessita, que Deus provê em nossas vidas, né? E é interessante que
essa semana eu assisti uma palestra e também estou lendo um livro, né, sobre questões científicas, né, de alguns cientistas que estão defendendo a questão do criacionismo, né? E a gente começa a olhar para a criação de todas as coisas, a gente começa a olhar para a Terra, para o universo, e a gente começa a, nossa, mas como isso pode acontecer, né? Então, é bastante interessante algumas coisas, por exemplo, que o céu, né, que a gente está olhando hoje, não é o mesmo céu que os nossos antepassados viram, né, que os nossos avós, os nossos pais, né, viram. É tão interessante que esse sol, né, eu estou olhando aqui, eu estou vendo o sol ali, pelo menos raiando aqui na janela da minha casa. Essa luz que eu estou vendo, ela não existe mais, ela na verdade foi gerada há 8 minutos atrás, né? Por que que ela foi gerada há 8 minutos atrás? Porque o Sol, ele está a simplesmente 5 milhões de quilômetros de distância da gente, né? Então, a luz é emitida lá, com a velocidade da luz, só depois de 8 minutos que essa luz chega aqui, né? Então, por exemplo, né, se o Sol, assim como os cientistas dizem que será destruído, né, que morrerá um dia, pode ser que já tenha morrido, né? E a gente não vai ver mais o Sol daqui a 8 minutos, né? A gente não sabe qual é a vontade de Deus. Mas são coisas tão grandiosas no ponto de vista humano, né? E tão simples no ponto de vista de Deus, no sentido de que as coisas funcionam de uma forma tão harmoniosa, que a gente deve olhar, então, para aquilo que está ao nosso redor e entender que tudo isso é da vontade de Deus. E aí eu vou entrar nessa questão um pouco da pandemia, né? Ou não só pandemia, né? A gente está vivendo um tempo de dificuldades, né? De bastante tribulações. Quando a gente olha, por exemplo, para a política, né? Essa disputa política aqui no país, não só aqui, em outros locais também, é uma disputa sem precedente, né? Essa semana vocês viram que é a primeira vez na história dos Estados Unidos um presidente não participou da sua sucessão, né? E aqui a gente vê essa briga por questões da vacina, que a vacina vai ser a grande cura. Não, gente, a grande cura é Jesus. É Jesus que vai curar. Adianta adianta eu tomarmos a vacina e a gente perder a nossa salvação? Não adianta. Então, essa questão da pandemia é algo que muitos têm passado por umas dificuldades enormes em relação às limitações, mas a gente deve olhar para Deus e agradecer por todas as coisas. Agradecer pela pandemia, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito mais além do que isso. Então, a cura que a gente precisa não é da vacina, mas a cura que a humanidade, né, precisa é de Jesus Cristo, né? E isso é o que vai fazer toda a diferença na vida daqueles que abrem o seu coração e deixa Deus trabalhar, né? Tiago Tiago 5,13, né, na nova tradução das linguagens de hoje, diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Então, a gente deve orar, né? A gente deve orar, orar, pedir para que Deus nos dê, né, a sabedoria, para que Deus tenha misericórdia e trabalhe no coração daqueles que ainda não aceitaram a Cristo. E você e eu fomos chamados para sermos essas testemunhas, para pregarmos esse evangelho, seja no meio de uma pandemia, seja no meio de uma crise política, numa crise econômica. Agora nós estamos no lockdown, fechou tudo, né? Nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus, orar, né? É interessante porque a gente tem uma pessoa que é infalível, né? Que a gente pode desabafar, né? E poder colocar tudo diante dele, que é Deus, né? Em oração e entregar nas mãos de Deus, sabendo que Deus ele cuida de uma maneira tão singular a vida de cada um daqueles que se dispõem a estar diante do Senhor, né? Tem um outro versículo ainda, em Tiago 1, versículos 2 e 3, na versão NVI, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, olha que interessante aqui, né?
considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, se você não tem passado por tribulação, se você não tem passado por dificuldade, graças a Deus por isso. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: considere um motivo de grande alegria, né? Aquele que tem passado por tribulação, porque isso nos aproxima de Deus, porque isso faz nos achegarmos perto de Deus, né? Então a gente deve agradecer a Deus tudo aquilo que a gente tem passado, seja momentos bons, seja momentos ruins, mas nós devemos agradecer a Deus, porque Deus é quem provê todas as coisas. Eu quero convidar os irmãos a abrir mais uma vez a Bíblia, agora em 1 Crônicas, capítulo 29, e quero ler aí juntamente com os irmãos. Na verdade, eu vou ler, eu quero que vocês acompanhem. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. Primeira Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. Eu vou fazer essa leitura. Acompanhe aí comigo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, quando a gente olha essa passagem, né, esses versículos, para onde, né? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, ou seja, tudo é de Deus, né? Porque tudo quanto há nos céus e na terra, tudo, né? Absolutamente tudo está no controle de Deus. E a gente deve, então, olhar, né, para esse texto e dar graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, seja momentos de dificuldade, seja de momentos de alegria, né? Todos os momentos a gente deve dar graças a Deus, porque, lembrando mais uma vez, o maior tesouro, né, é a salvação em Cristo, e é isso que nós devemos, então, preservar, é isso que eu devo cuidar, né? É interessante porque o Miguel, há um certo tempo, se interessou por, não economia, mas por investimento, né? E ele fica estudando, né? A gente deu um pequeno recurso financeiro para ele e falamos para ele: ó, Miguel, investe aí, né? E ele fica, né, trabalhando nisso, ele fica estudando, né? Mas isso tudo é passageiro. Isso é tudo passageiro. Ele tem que se aprofundar nesse maior tesouro, né? Ele tem feito isso graças a Deus, né? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de deixar com os irmãos, essa palavra de termos momentos de gratidão ao Senhor.